Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhe disse o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. Queridos irmãos, a imagem que vai passar ali correu o mundo. É trágica, mas é bem real. É chocante, eu sei. Mas muitas realidades desta vida são chocantes. Têm sido milhares e milhares aqueles que se têm tentado refugiar no velho continente europeu, fugindo à guerra na Síria, no Iraque, no Afeganistão, fugindo à fome, à opressão, à perseguição em muitos países da África e que se lançam na aventura de atravessar o Mediterrâneo em embarcações sobrelotadas, sem condições. E muitos têm encontrado cemitério nas profundezas do mar Mediterrâneo. Esta criança veio com os seus pais, refugiada ou tentando sair da Síria para encontrar um lugar de paz na Europa, e morreu na praia. Foi mesmo ao chegar ali, à areia, que acabou por perder a sua vida. Tanto e tanto esforço, tanta resistência sobre-humana para chegares quase à meta e ali ter morrido. Muitos tiveram o mesmo fim. Morreram na praia. Meus irmãos, isto faz-nos pensar que quase que muitas vezes parece ser suficiente, parece que nos dá alguma satisfação, parece que nos dá algum conforto, quase não chega. Quase. Muitas vezes deixa-nos perto, mas às vezes tão longe. Quase tem deixado muitos, na verdade, satisfeitos com aquilo que vão alcançando. Mas quase, muitas vezes, não é mais do que sinónimo de fracasso. Quase ganhamos, quase compramos, quase vendemos, quase alcançamos. Na verdade, para alguns, o quase até pode não ser mal de todo. Depende do resultado final, depende daquilo que cada um tem em mente, naquilo que quer alcançar. E quando não alcança, fica no quase. Quase. Será que o quase é para nós norma satisfatória? Será que nós nos contentamos com o quase nas várias coisas da vida que temos? Quase ficamos em primeiro lugar. Mas quem se lembra daqueles que ficaram em segundo lugar? Durante décadas, a Seleção Nacional de Futebol ia aos campeonatos. Quase
passava à fase final. Até que o ano passado, em 2016, na França, quase ganhava um jogo, empatava, quase ganhava outro, empatava, mas de quase em quase lá foi chegando, até que chegou àquilo que era totalmente inesperado, chegou à final. E os franceses esfregavam as mãos de contentes, porque tinham pela frente uma seleção fraca. Para eles eram, como nós portugueses dizemos, favas contadas. E o jogo vai decorrendo. E está a chegar-se ao final, e os franceses quase a pensar já a eliminar a seleção portuguesa por penaltis. E eis que alguém pega na bola, tem assim um instinto e consegue meter golo. E o jogo termina pouco depois. E os franceses quase ficaram em primeiro lugar. Os portugueses ganharam o campeonato. Quem se lembra hoje da segunda equipa? Só nós, portugueses e franceses. Porque nós ganhámos e os franceses ficaram com uma raiva tremenda aos portugueses. Mas os portugueses em França esfregaram as mãos de contente e subiram de categoria. Meus irmãos, o segundo lugar, e eles tiveram direito à medalha de prata, o segundo lugar não deixou nem um pouquinho os franceses animados. Porque para eles o objetivo era o primeiro lugar. Meus irmãos, há alturas em que o segundo lugar não satisfaz. Quando aquilo que está em causa, quando aquilo que se procura, aquilo que se almeja é o primeiro lugar, é estar na frente. Meus irmãos, em matéria de fé, alguém pode dizer, eu quase tenho fé, eu quase sou crente, eu quase vou para o céu. É essa a sua condição? Você quase tem a certeza de que vai para o céu? Você quase tem uma fé daquela que Jesus está à espera? Quase! Será que o quase chega, meus irmãos? Podemos dizer que o quase muitas vezes aproxima-nos. Na verdade, não nos deixa longe, mas quando chega a hora da verdade, o quase não chega. E, meus irmãos, a prova está aí no texto que nós lemos agora e para o qual eu remeto a vossa atenção. Um escriba que tinha ouvido Jesus ensinar, apreciou o ensino de Jesus e particularmente aquela questão que foi colocada a Jesus acerca da ressurreição. E é interessante, de facto, Jesus já tinha sido questionado acerca dos impostos. E Jesus havia dito a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois questionaram Jesus acerca daquela mulher que tinha ao longo da sua vida tido 7 maridos e perguntaram, mestre, lá na ressurreição, lá depois desta vida, quem é que vai ser o marido dela, uma vez que ela teve 7? E a resposta de Jesus é, lá no céu. Nenhum deles vai ser marido dela. Porque lá no céu não se dão em casamento. Serão ou seremos como os anjos. Teremos uma nova natureza, uma nova identidade. E pelas palavras de Jesus, aqueles que estão aqui, que são casados, não fiquem a pensar que vão ter o marido ou a esposa depois em toda a eternidade. Alguns poderão suspirar de alívio. E pensa, chega aqui, é suficiente. Mas Jesus também nos deixa essa tranquilidade. Lá no céu, não. Vai ser cada um por si e durante toda a eternidade nós vamos estar com o nosso Deus. E eles ficaram tão maravilhados com o ensino de Jesus que este escriba chegou-se junto dele e questionou acerca dos mandamentos. Mestre, quais são os mandamentos?
Ele bem sabia quais eram. Mas estava a querer pôr Jesus à prova naquele momento. Mestre, quais são os mandamentos? Olha, o primeiro, verso 29, é este. Israel, há um só Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E isto para Israel era importante. Para nós é importante. Não há outro Deus. Mas ele coloca aquilo que vem nesta mesma sequência. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Isto mais não é, meus irmãos, do que uma citação daquilo que Deus tinha dito a Moisés e que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. Está lá exatamente isto. Deus tinha dado esta indicação a Moisés. Mas alguém se poderia questionar, mas Deus não deu 10 mandamentos a Moisés? É verdade. Mas esses 10 mandamentos poderiam ser agrupados em 2 grandes mandamentos. E o primeiro era exatamente este: Deus é o único. E por isso mesmo amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E é interessante porque há uma pequena diferença entre aquilo que Jesus menciona aqui e aquilo que está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. E não sei se as vossas traduções têm esta mesma forma de apresentar-se. Vejam o que está no verso 30 deste mesmo capítulo 12 de Marcos, em que ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e agora notem, ele coloca aí 4 coisas: de todo o coração, o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. É assim que está na vossa tradução. Mas, irmãos, notem agora o que está no verso 33, que é aquilo que o escriba cita acerca daquilo que ele conhece e que terá trazido à lembrança de Deuteronômio. E no verso 33, vejam: e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Notem que ele aí coloca amar de todo o coração, entendimento e forças. Comparado com o verso 30, parece que falta alguma coisa. O quê? A alma. Será que é relevante? Qual destas 2 citações é que está certa? Certa, entre aspas. Por via de dúvidas, vamos olhar para Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. E diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E agora prestem bem atenção. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O que é que falta aqui? Entendimento. Bom, e se nós olharmos para aquilo que é a apresentação que o Senhor Jesus faz, ele junta a alma com entendimento. Isto, meus irmãos, tem um pouco a ver com aquilo que era o sentido, o significado das palavras. Mas vamos olhar bem para estes 3 aspectos do texto. De todo o teu coração, de toda a alma e entendimento e de todas as tuas forças. E quando nós consideramos coração, alma, entendimento, no fim de contas é um todo. Isto é,
O coração representa, e sempre representou, digamos, em todo o percurso de pensamento hebraico, os sentimentos. É com o coração que nós sentimos. É com o coração que nós, de certo modo, acabamos por manifestar a nossa dor, a nossa alegria. Está aí no coração. O coração sente, o coração vibra, o coração acaba por trazer ao nosso rosto aquilo que são as nossas preocupações, as nossas alegrias. Mas o ser humano não é apenas coração, não é apenas sentimentos. É também entendimento. É também pensante. E aí tem exatamente a expressão entendimento e até esta parte da alma, da psique. E meus irmãos, às vezes é difícil ver a evolução das palavras, mas o significado está lá. Ou seja, a ideia que é para ser transmitida é que é todo o nosso ser, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, no nosso entendimento. Isto é o ser humano como um todo. Porque, meus irmãos, quando Deus olha para o ser humano, Ele ama o ser humano como um todo. E do mesmo modo, nós como um todo, amamos a Deus. O nosso amor para Deus não pode ser parcial, não pode ser só a nível dos nossos sentimentos, tem que ser também a nível do nosso entendimento. Nós amamos, entendendo a quem estamos a amar, nós amamos, reconhecendo que somente Deus é aquele que é digno do nosso amor. Nós amamos na totalidade do nosso ser. Agora, meus irmãos, podemos amar na totalidade do nosso ser e amá-lo de uma forma fraca. Amá-lo de uma forma ligeira, amá-lo de uma forma leve. E por isso mesmo é adicionado este amor na totalidade do nosso ser, com todas as nossas forças. Não pode faltar nada. Nós temos que ir lá ao fundo, arrancar tudo, e o nosso amor é a expressão disso mesmo. Amamos a Deus incondicionalmente, amamos a Deus em toda a nossa força, amamos a Deus dando-lhe tudo e não apenas uma parte. E o primeiro mandamento é isto mesmo. Quando nós conseguimos amar a Deus com esta intensidade, com este vigor, com esta totalidade, então nós sim, como nós cantámos há pouco, colocamos Cristo onde? No centro. Meus irmãos, quando nós pensamos no centro e pegamos numa seta para atirar ao alvo, algum de nós quer acertar no quase? Algum de nós quer ficar por ali perto, na periferia? Onde é que nós queremos acertar? No centro. Lá bem na muge, bem no centro, bem no ponto. Não nos podemos contentar com periferias, secundaridades, mediocridades. E, meus irmãos, isto vai ao invés daquilo que a sociedade de hoje nos apresenta. A sociedade de hoje é muito instantânea. É a mousse instantânea, é o pudim instantâneo, é a comida instantânea. É tudo rápido. É tudo para hoje. É tudo para já. E, meus irmãos, eu temo muito pelos adolescentes e pelos jovens do dia de hoje. Eles querem as coisas já. Não têm tempo para esperar. E por isso mesmo, às vezes, contentam-se com o segundo lugar. Contentam-se com superficialidade. Contentam-se com aquilo que conseguem segurar. Porque não são perseverantes, não estão habituados a lutar pelo máximo. Contentam-se com aquilo que conseguem segurar. Meus irmãos, eu temo que a nossa sociedade, nesta geração, se torne uma sociedade de segunda opção, de segunda escolha. Uma sociedade que não aponta para a excelência, que se contenta com uma certa mediocridade. Basta passar. Basta ter o suficiente para transitar de ano, quando aquilo que devia bastar era a nota máxima.
Eu fui estudante, aliás, tenho estudado muito ao longo da minha vida, em várias áreas. E às vezes eu tinha que me contentar com o 10, tinha que me contentar em passar. Mas, meus irmãos, eu quando ia para o exame, mesmo sabendo o que sabia, eu queria responder a todos os problemas, a todas as questões. Eu não me contentava em apenas apontar para passar, porque uma coisa eu sabia, se eu apontasse para o 10, numa escala de 0 a 20, eu ficava pelo 7 ou pelo 8. Se eu apontasse para o 20, eu podia arriscar a ficar com 13, 14, 15. Para onde é que nós estamos a apontar? Com o que é que nós nos contentamos nesta vida? E na vida cristã, contentamos-nos, meus irmãos, com apenas vir à igreja ao domingo, é certo, é bom, é muito bom virmos, carregarmos as nossas baterias, a nossa força espiritual, mas é apenas isso que o Senhor pede de nós, é apenas isso que nós estamos prontos a dar, é apenas isso que é a vida cristã. Meus irmãos, estamos perto, ainda assim, não estamos lá. E foi isso que aconteceu, foi isso que Jesus disse àquele escriba. Ele depois continuou com o outro, e vamos voltar a Marcos, ele depois continuou com o outro mandamento. E o segundo, verso 31, e o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. E aquele escriba ficou maravilhado porque Jesus disse as coisinhas certas. Jesus, até afinal de contas, era um mestre que sabia das coisas. E o que é que Jesus lhe diz? Vejam no verso 33, que ele continua dizendo: e que amá-lo de todo o coração, todo o entendimento, todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. E ele acrescenta aqui um detalhe que é extremamente importante. E ainda bem que o escriba disse isto, porque isto foi um ponto mais a favor dele. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Meus irmãos, para os judeus que estavam ainda tão habituados, e fazia parte do seu ritual religioso, trazer animais para o sacrifício. Traziam a Jerusalém, traziam ao templo os cordeiros, as rolas, os animais para o sacrifício, para a remissão dos seus pecados. Foi assim que tinham sido ensinados, era assim que faziam. E ele reconhece que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, era mais importante do que os holocaustos e os sacrifícios. E vejam que, de facto, este escriba está um passo além, em termos de entendimento, de compreensão, da maior parte dos seus pares, outros escribas e fariseus. E Jesus diz, verso 34, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Porquê é que Jesus não disse: alcançaste? Tocaste lá no ponto, é isso mesmo. Então, meus irmãos, para Deus não basta amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e amar o próximo como a nós mesmos. Isso não é suficiente. Jesus diz: não. É lá. O que é que Jesus está a querer dizer? Ter conhecimento e amar a Deus e ao próximo não é suficiente. Sim e não. Estás quase, mas ainda não alcançaste o ponto. O que é que faltava? O que é que de facto estava a falhar ali? Uma coisa muito importante, meus irmãos, e é importante para nós. Não basta eu declarar que amo a Deus sobre todas as coisas. Não basta eu ter conhecimento. É preciso que eu tenha prática, que eu tenha vivência, que isso se torne encarnado em mim, de tal modo que eu mostre em cada dia o meu amor a Deus sobre todas as coisas, e que eu ame verdadeiramente, e ame não apenas de palavras, mas de atos.
Ter conhecimento é muito importante, mas não chega. Este escriba quase alcançou o reino de Deus. Estava perto. Mas se ele tivesse ficado apenas por ali, não tivesse aprendido o que Jesus estava a querer dizer e sentido o desafio de procurar o que é que faltava, ele não teria alcançado o reino de Deus. E aqui para nós, eu não sei se ele alcançou ou não. Jesus sabe. Mas nós podemos saber também. Será, meus irmãos, que com o conhecimento que nós temos, nós estamos apenas perto do reino de Deus ou estamos no reino de Deus? Nós já entramos, já alcançamos o reino de Deus ou apenas estamos perto? E os irmãos perguntarão, pastores, o que é que falta? Pastores, qual é a distância? E eu direi, antes do mais e brevemente, pensar o que é o reino de Deus. Estás perto. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, meus irmãos, as palavras de Jesus. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então, meus irmãos, em relação ao reino de Deus, nós temos que ter Jesus como sendo soberano nas nossas vidas. Não podemos dizer e ter Jesus apenas como Salvador da nossa vida. Ele tem que ser também Senhor. E, meus irmãos, é isso que começa a fazer toda a diferença. É isso que começa a mexer connosco. Não basta apropriar-nos apenas daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, que foi tremendo e suficiente. Precisamos de seguir Jesus, de ser obediente aos seus ensinos. Não basta apenas eu dizer que amo a Deus sobre todas as coisas, que amo o próximo como a mim mesmo. Eu preciso de mostrar isso no dia a dia, de viver isso, de anunciar isso, de deixar que de facto a minha vida seja transformada pelo poder de Deus. Isso, meus irmãos, implica o quê? Deixar para trás coisas velhas. Deixar para trás aquilo que não presta na nossa vida. Deixar para trás uma vida muito mais centrada no meu eu. E cada vez mais centrada em quem? Cantámos há pouco, em Cristo Jesus. Na prática, nós precisamos de viver aquilo que Jesus ensinou. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus não disse, vós sereis meus amigos se souberdes ou recitardes o que eu vos mando. Ele disse, vós sereis meus amigos se fizerdes. Cristianismo tem a ver com fazer, com ação prática. Ora, nós fazemos aquilo em que acreditamos. E quando nós fazemos aquilo em que acreditamos, precisamos de assegurar duas coisas. Primeira, que acreditamos aquilo que é doutrinariamente verdadeiro. E segundo, fazemo-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Quando? Domingo é suficiente. Jesus apenas pede que nós sejamos bons cristãos ao domingo. Segunda-feira é dia de descanso. Podemos descansar da nossa fé. Vamos ficar com uma semana meio confusa, meio perturbada. Mas próximo domingo já vem aí. E nós voltamos a ser cristãos. De pleno. Não. Em cada dia. E este é o desafio para nós. Vivermos intensamente aquilo em que queremos. E desse modo, aqueles que estão à nossa volta perceberão a diferença. Nós não queremos apenas de palavra, mas queremos através das nossas obras, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós fazemos.
E, meus irmãos, assim, não estaremos perto do reino de Deus. Nós estaremos dentro do reino de Deus e o reino de Deus estará em nós. Em que Cristo é realmente o Rei, é o soberano, é aquele que nos governa. No nosso pensamento, no nosso coração, dando-nos força para levarmos até às últimas consequências o nosso amor pelo nosso Deus. Que Ele nos ajude e nos dê essa força para esta semana e para a semana seguinte, até que o Senhor nos venha chamar ou nos venha buscar. Que o Senhor nos dê esta perseverança, hoje, agora e para sempre. Amém.